Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Irmãos, que alegria estar nesses dias festejando a força da ressurreição de Cristo em nossas vidas. E que imensa alegria nesta noite estar aqui com vocês. Eu me chamo Givanilson, sou consagrado na comunidade de vida e sirvo a comunidade aqui no Shalom da Paz, de maneira bem específica na assistência local. E para mim é uma imensa alegria mesmo estar com vocês nessa noite e partilharmos acerca da pobreza e da evangelização dos pobres. E quando nós falamos de pobreza, nós falamos de um conselho evangélico, ou melhor, está no Evangelho o chamado à vivência da pobreza. No Evangelho e na vida de Cristo, porque a vida de Cristo é uma vida que reflete para nós essa vida de castidade, de obediência e de pobreza. Esses dois outros nós não vamos conversar tanto aqui, porque precisaríamos de muito tempo. Mas nós vamos nos dedicar à pobreza e à evangelização dos pobres. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós vemos Jesus passeando e convidando os seus discípulos para segui-lo, nós vemos Jesus chamando os discípulos a viver um caminho de pobreza. Quando nós somos convidados a servirmos, a amarmos, a nos dedicarmos a nosso Senhor no ministério da promoção humana, Ele está nos convidando a caminharmos seguramente sobre um caminho da pobreza. Porque quem segue a Jesus Cristo precisa seguir o caminho da pobreza. É próprio da configuração a Cristo esse caminho da pobreza. Quando nós somos da obra Shalom, quando nós somos batizados, quando nós somos imersos na vida em Cristo, no nosso batismo, nós somos convidados a um seguimento a Cristo. E o seguimento a Cristo é uma configuração a Ele. E o que Cristo é? Pobre. Cristo é para nós um Cristo pobre. E Ele é pobre para nos ensinar a sermos pobres. Né? Cristo, Ele é obediente, Cristo é puro, Cristo é Rei, Senhor, mas no nosso foco da nossa pregação, Cristo é o pobre. O pobre que vem nos ensinar, e nos ensina vivendo, e nos ensina com a sua própria vida. Quando nós pegamos o contexto bíblico, nós, falando dessa pobreza de Cristo, nós lembramos de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9 diz assim: Com efeito, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza. Olha bem, gente. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de vós se fez pobre. Por causa de cada um de nós, ele se fez pobre. Vamos dizer juntos? Por minha causa ele se fez pobre. Agora, por minha causa ele se fez pobre. Nosso Senhor, ele se fez pobre por causa de você, de mim. Ele se fez pobre porque, imagine o reino dos céus. Você já parou e imaginou o que é o reino dos céus? Você já parou e imaginou o que é a vida no reino dos céus? A convivência do Filho com o Pai, a presença do Espírito Santo, a realeza que é
a vida eterna, o céu, os anjos, os santos que hoje formam a maravilha que é a eternidade. E Cristo, na sua riqueza, ele se faz pobre por causa de cada um de nós. Mas ele se fez pobre porque nós pecamos lá em Gênesis, capítulo 3, é o pecado do homem. O homem come do fruto que estava no jardim, onde Deus tinha dito que não devia comer, e ali o homem, ao comer, ele peca, sai do paraíso, e aquele homem que tinha toda a riqueza. Porque qual é a maior riqueza que nós podemos ter nesse mundo? Qual é a maior riqueza que nós um dia encontramos, hoje temos e queremos permanecer para sempre nessa riqueza, convivendo dessa riqueza, tendo uma vida rica também pela presença do nosso maior tesouro que é Cristo. Cristo é a nossa riqueza, Cristo é a nossa vida, Cristo é tudo que nós temos de maior valor. E aí, ao pecar, nós nos tornamos necessitados, dependentes. Nós precisamos ser visitados. Aí Cristo deixa a sua realeza, a convivência com o Pai nos céus, se encarna no seio da Virgem Maria, que nós conhecemos muito bem, né? Todo esse caminho. Mas tudo isso que Cristo faz é nos ensinando o caminho da pobreza. Porque Cristo faz tudo isso numa kenosis, em um grande esvaziamento, nos ensinando o que é ser pobre. Mas ele faz tudo isso por causa de nós, embora fosse rico, para nos enriquecer com a sua pobreza. O objetivo disso tudo é porque Cristo quer nos enriquecer com a sua pobreza. Ele quer nos elevar. Ele quer nos dar uma graça de vivermos santamente a pobreza, porque a pobreza ela é caminho concreto de eternidade. O Cristo se esvazia, vem no seio da Virgem, vive a nossa vida humana, menos o pecado, mas chora, sofre, cansa, tem sono, tem as fadigas próprias de uma vida humana, mas Cristo em tudo isso nos ensina o que é a pobreza, o que é a dependência de Deus, o que é a vida em Deus. E a maior riqueza, como diz aqui São Paulo em Coríntios, é Cristo. Cristo é a nossa maior riqueza. Diga comigo, Cristo é a minha maior riqueza. Cristo é a minha maior riqueza. E quando nós estamos no serviço da promoção humana, nós somos convidados a caminharmos aos passos de Cristo. Porque Cristo é para nós o Mestre. E sendo para nós o Mestre, Cristo nos convida a andarmos os seus passos. E os passos de Cristo que Ele nos convida a andarmos é os passos da pobreza. É os passos dos 3 conselhos evangélicos. Pobreza, obediência e castidade. Mas aqui é os passos da pobreza. Olharmos para Cristo que se esvazia. E Cristo que vai se esvaziando nos ensina. Porque às vezes nós somos cheios de nós mesmos. Às vezes nós somos cheios das nossas ideias. Às vezes nós somos cheios dos nossos pecados. Às vezes nós somos cheios de uma vida tão pequena, tão apegados às coisas desse mundo, dessa vida, que faz com que nós não vivamos uma vida de pobreza, uma vida que almeja o reino dos céus. E até ao mesmo tempo queremos o reino dos céus, mas somos tão apegados, tão presos nessa vida,
que nós queremos o reino dos céus, mas nós não queremos nos desprendermos dessa vida. Nós não queremos nos desprendermos do que nós temos. Nós não queremos perder as nossas posses, mas nós queremos ser pobre porque a pobreza é garantia do reino dos céus. E fica dentro de nós uma contradição. O querermos o reino dos céus, mas o estarmos aqui preso. O estarmos presos nessa terra. E a pobreza, ela vem nos ensinar e nos ajudar. A pobreza é o caminho certo. É um instrumento certo que nós temos para nos ajudar a alçarmos o livre voo dos filhos de Deus. Para pularmos, para desejarmos uma vida que não deve ser esta vida aqui nessa terra, mas a vida em Deus, a vida feliz, a vida do céu, a vida que não passa. Mas o que nos prende? O que não me deixa alçar o livre voo dos filhos de Deus? O que ainda para mim é muito difícil dizer assim, eu quero ser pobre. Porque não tem como nós seguirmos a Cristo se não for nesse caminho seguro da pobreza. Nós não vamos conseguir seguir a Cristo. A pobreza, como nós estamos falando, é algo tão forte, que ela é condição do discípulo seguir o Mestre. A palavra de Deus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la por amor a mim. E quem perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la. Isso está em Mateus 16, 24 e 25. Que condição da pobreza é essa? Porque seguir a Cristo exige de nós, olha bem, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é pobreza. É eu deixar. Como é que eu vou conseguir deixar eu mesmo? Aqui está. O seguimento a Cristo exige de nós deixarmos as nossas posses, os nossos desejos, às vezes até os nossos sonhos. Não é que nós vamos deixar de sonhar, é que às vezes os nossos projetos, quando nós encontramos a Cristo, eles muitas vezes são lícitos e maravilhosos, mas eles precisam agora ser os sonhos e os projetos de Deus em nossas vidas. E isso exige pobreza. Aqui existe uma santa na nossa igreja que nós conhecemos, talvez alguns conhecem mais, que é Edith Stein. Edith Stein diz que nós precisamos perder para ganhar. No seguimento a Cristo nós perdemos, porque quando eu deixo uma coisa para buscar outra, eu estou deixando uma, então eu estou perdendo, mas eu estou perdendo para encontrar. E aqui nós estamos deixando algo lícito e maravilhoso em nossas vidas, que são muitas vezes nossos planos, nossos sonhos, nossos projetos, nossos desejos, para buscarmos os planos, os projetos, os sonhos divinos em nossas vidas. Meu Deus, que ato forte de pobreza. Mas o Evangelho ainda continua. Em Lucas 14, 26 diz, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vocês estão entendendo que a pobreza, ela é o caminho seguro da configuração a Cristo? O ser pobre, a pobreza exige de nós, não é só deixar roupas, sapatos, é dentro de nós. É aqueles que nós mais amamos. Mas aqui o deixar para viver a pobreza não é, agora eu vou sair de casa e vou deixar meu pai, meu esposo, meus filhos. Não é isso.
é deixar com que Cristo esteja no lugar dele. E Cristo estando no lugar dele na tua vida, tu que é chamado ao matrimônio, tu que é chamado ao matrimônio, tu que é chamado tu que já é mãe, tu que já é pai, não é que eu vou deixar os meus filhos agora e vou abandonar e acabou-se. Não. É deixar com que Cristo seja o centro e todas as outras coisas tomem seus devidos lugares. Os lugares na nossa vida. E tomando os devidos lugares na nossa vida, nós começamos a ter os passos da vida de Cristo em nossas vidas. Porque muitas vezes o esposo não está no lugar onde ele devia estar. Nem a esposa, nem os filhos. Porque às vezes eles vão ocupando o centro da nossa vida, da nossa história, do nosso dia, e Deus vai ficando nas laterais, nas periferias da nossa vida. E Deus precisa estar no centro. Deus precisa estar no lugar de honra. E todas as outras coisas, elas devem, ou todas as outras pessoas, elas precisam estar no lugar que a elas foram reservadas. E seguir a Cristo exige de nós um amor por essa pobreza. Então, nós que trabalhamos com os pobres, mas o que esse ato, esse trabalho com os pobres tem impacto na nossa vida? Não tem como nós conversarmos sobre a evangelização dos pobres sem antes fazermos esse caminho. O Senhor nos apaixona pela pobreza. Nós conhecemos muito bem a vida de São Francisco de Assis, porque Francisco, graças a Deus, é um dos santos muito conhecido mesmo, né, em países. E nós conhecemos São Francisco de Assis. A vida de Francisco em tudo relata a pobreza, desde o momento do encontro com Deus, quando o Francisco sai de casa, quando o Francisco se encontra com seu pai, e ali ele diz que a partir de agora o meu pai é o Pai dos céus, e tira todas as roupas, mas também o momento ápice da vida de Francisco de Assis sobre a pobreza é quando o próprio Francisco ele relata que ele achava que já era pobre, mas ele relata dizendo que quando o Francisco de Assis encontrou leproso, e o leproso vem ao seu encontro, e ali naquele leproso, Francisco de Assis teve um momento da repulsa, teve um momento onde ele disse assim: eu não vou conseguir. E Francisco vai, abraça o leproso e beija suas lepras. Francisco ali diz que se encontrou com Cristo. Não era o leproso, era Cristo. E Cristo pobre naquele leproso. Meus irmãos, isso daqui é um encontro antes de um caminho de configuração a Cristo. Francisco foi vivendo uma kenosis. Francisco foi buscando um esvaziamento. Até no momento onde Francisco se encontra com esse leproso e percebe ali Cristo naquele homem. Beija suas feridas e diz: eu encontrei Cristo pobre nesse homem. Tu tá imaginando o que eu estou imaginando? Imagina se esse leproso agora aparecesse aqui na tua frente, na minha frente, e viesse ao teu encontro, ao meu encontro, querendo que nós o abraçássemos e o beijássemos. Nós precisamos clamar a Deus que nos ajude nesse caminho da pobreza e da evangelização dos pobres. Por quê? Porque humanamente, quem quer beijar aqui o leproso? Quem aqui? Levante a mão aí, quem quer beijar o leproso? Mas o leproso pelo leproso, mas o Cristo que se encontra nesse homem. E nós precisamos desejar nos encantar por Cristo que se encontra no leproso. Cristo se faz conhecer nos pequenos, nestes pobres. E nós que o servimos ou queremos servi-lo,
no caminho da pobreza, nós temos um campo vasto para isso. Que tempo agraciado esse que nós estamos vivendo da pandemia. Porque às vezes o Cristo pobre está na nossa casa. Está na nossa casa. É um filho, é uma mãe, é uma tia, é um vizinho, é um amigo, é um primo, é uma pessoa do meu grupo de oração, da minha célula comunitária, da minha casa comunitária. E que nós estamos ali, que nós podemos ser para eles um sinal vivo de Cristo. Beijar as feridas é sair, entendamos, do nosso isolamento pessoal e irmos ao encontro desse irmão que está na nossa casa. Perguntar como ele está, perguntar como foi seu dia. Talvez são pessoas que não conhecem a Cristo como nós conhecemos. Talvez nunca tiveram a experiência com Ele. Mas há uma diferença em nós. Agora não é talvez momentos de palavras, mas é momentos de atos. Talvez agora não é momento de nós querermos pregar o Evangelho, mas de sermos Evangelho na nossa família. E isso é uma vivência do Cristo pobre. Essa pandemia que Deus está dando, o que é isso para nós que trabalhamos na promoção humana? Deve ser para nós o encontro com tantos pobres que se apresentam para nós. O encontro com tantos pobres que estão se apresentando para ti. Uma ligação, uma mensagem, nos meios de comunicação, como eu já disse, na tua família e no teu prédio. Meu Deus, as pessoas já estão talvez naquele movimento da irritação, do cansaço, estão ficando muito tempo dentro de casa e vai gerando outros e outros questionamentos e outras questões. E o que é que nós podemos ser para essas pessoas? Nós podemos e devemos, na verdade, ser um sinal de Cristo para essas pessoas. O Moisés, nos nossos escritos, ele começa a relatar para nós sobre o caminho que o próprio Deus foi o conduzindo, né? E ele vai dizendo que doía no coração dele a olhar para a cidade de Fortaleza e ver tantos e tantos jovens como ele, tantas e tantas pessoas como ele, mas a diferença é que ele tinha encontrado a Cristo e talvez aqueles ainda não tinham encontrado, e quem tem a garantia que eles vão encontrar a Cristo? E isso doía no coração dele, porque a maior dor que nós carregamos no nosso coração não é o desconhecimento de Cristo. O desconhecimento de Cristo. E talvez na nossa própria família tantos desconhecem a Cristo. E nós estamos em casa nesse tempo para separar eles um sinal da presença de Cristo. Por isso, irmãos, a evangelização com os pobres precisa ser para nós a preciosidade. Porque eu não sei se passa no coração de vocês, mas o Ministério da Promoção Humana, ele é a preciosidade também do Carisma Shalom. A preciosidade como cada ministério tem a sua particularidade, a sua colaboração, vocês têm muito o que colaborar. O diácono Lourenço, na igreja, quando ele foi questionado sobre as riquezas da igreja, o imperador pediu a ele que trouxesse a riqueza da igreja. E ele chegou e disse: pois eu preciso de dias. E o imperador ficou: de dias? Sim, porque eu preciso de dias para trazer as riquezas da igreja. E ali, como assim, né? Não era só ir buscar em um cofre, um depósito que tinha o ouro. E o imperador ficou impressionado e disse: ok, quantos dias?
de alguns dias, mas quando o diácono chega com as riquezas da igreja que ele apresenta, era uma multidão de pobres que vieram com eles. Pessoas de todos os níveis de pobreza. E o imperador fica ali muito chateado ao olhar aquela multidão de pobres e diz: cadê as riquezas da igreja? E ele diz: estas daqui são as riquezas da nossa igreja. Porque os pobres é o que nós temos de mais valioso. Busca Cristo no pobre. Busca o pobre no Cristo. Eu busco a Cristo e encontro o pobre. Eu no pobre encontro Cristo. Essa é a riqueza que nós temos como igreja, como comunidade. Por isso nós não devemos parar. Nós precisamos arder o nosso coração de amor e de desejo pela evangelização dos pobres. O desconhecimento que o homem tem de Cristo precisa arder no nosso coração. O desejo de fazer Cristo conhecido. Por isso, irmãos, rezemos. Esse tempo de pandemia para nós deve ser um tempo de muita oração, muita intercessão, muita preocupação. Como estão os pobres nas ruas, como estão os pobres nos prédios, como estão os pobres da nossa família, como estão os pobres da nossa faculdade, do nosso colégio, como estão os pobres do nosso trabalho. Como, meu Deus, nessa época encontro tantos pobres. Tantos pobres. Essa pandemia, ela vem para nos igualar. Nos igualar. Não tem rico e nem pobre diante dessa pandemia. Todos se tornam uma coisa só. Todos. Todo mundo fica isolado.